Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser. E enquanto essa diferença parecer pequena para a mente, ela continuará sendo imensa na sua vida. A maioria das pessoas vive presa em um ciclo silencioso de frustração. Elas querem prosperar, mas sentem-se indignas. Querem amor, mas se enxergam como invisíveis. Querem paz, mas só se reconhecem no caos. E então, manifestam exatamente isso. Repetidamente, mecanicamente, dolorosamente. Porque a realidade, como ensinava Neville Goddard, não é um lugar que se alcança. É um espelho que te mostra. Nada existe fora do estado que você assume como verdade sobre si mesmo. É por isso que a mudança mais profunda não acontece com esforço, mas com identidade. Não é sobre fazer mais, é sobre ser diferente. E esse ser não tem a ver com o que os outros veem, mas com o que você sente no escuro quando ninguém mais está olhando. Quem você se sente sendo? Se sua resposta for alguém tentando mudar, então o universo te manterá eternamente tentando. Mas se a resposta vibracional for eu sou quem já chegou, a vida se curva à sua certeza. Essa é a lei da Assunção, e ela não falha. Neville dizia, não importa o que você deseja, o que importa é o que você aceita como verdadeiro. E o que você aceita como verdadeiro se transforma na sua autoimagem. Um retrato interno, silencioso, mas poderoso, que determina como você enxerga o mundo e como o mundo reage à sua presença. Sua autoimagem é a raiz de tudo. Ela define o quanto você tolera, o que você aceita, o que você sabota, o que você repele e o que você se permite viver. E o mais trágico é que, na maioria das vezes, essa autoimagem foi construída sem consciência. Pelas feridas da infância, pelas palavras que te diminuíram, pelas rejeições que você absorveu como prova de que não era suficiente, pelos olhares que não vieram, pelos abraços que faltaram, pelas vitórias que ninguém comemorou com você. E então, um dia você passou a acreditar: talvez eu realmente não mereça. E o universo, obediente ao seu campo vibracional, apenas confirmou o que você assumiu ser. Você não precisa pedir permissão para mudar sua vida. Você precisa se libertar da versão de si mesmo que aprendeu a habitar. Mas aí vem o ponto sensível. Se você se tornou íntimo da dor, é nela que vai se sentir seguro. Por isso, mudar a autoimagem assusta, porque é como morrer para aquilo que você conhece, inclusive se isso for sofrimento. A mente racional diz, claro que quero mudar. Mas o subconsciente sussurra, quem seremos sem essa identidade de fracasso, culpa, abandono ou escassez? E o corpo que responde ao campo energético criado por essa autoimagem já está moldado àquela vibração. É por isso que a mudança interna mexe com tudo, causa desconforto, crises, sintomas. Porque você não está apenas alterando um pensamento, está desfazendo uma arquitetura emocional que sustentava quem você achava que era. Joe Dispenza explica isso pela neurociência. Todo pensamento gera uma química, e o corpo se torna quimicamente viciado no que você mais sente. Então, se sua autoimagem se baseia em dor, raiva ou autossabotagem, seu corpo se acostumou com esse ciclo bioquímico. Mudar passa a ser como tirar um vício emocional. E o primeiro passo da libertação é a consciência. Quem você pensa que é quando está sozinho? Que histórias você repete para si mesmo nos bastidores do seu silêncio? Você se vê como alguém capaz, merecedor, em construção? Ou como alguém quebrado, atrasado, invisível?
A resposta não está nas palavras que você diz em voz alta, mas na frequência do que você sente quando ninguém mais está olhando. Porque é isso que você está manifestando, sempre. Com precisão cirúrgica. Você pode repetir 1000 vezes: sou próspero. Mas se sua autoimagem ainda vibra em escassez, não há decreto que funcione. Você pode escrever: eu sou amado, em todos os espelhos da casa. Mas se internamente você ainda se sente rejeitado, o amor não chega. Ou chega distorcido. A realidade nunca te entrega o que você afirma. Ela te devolve o que você acredita sobre si mesmo. Você já pensou por que os mesmos padrões continuam se repetindo, mesmo depois de tanta tentativa de mudança? Porque talvez você esteja mudando o roteiro, mas ainda veste o mesmo personagem. E enquanto o personagem for o mesmo, o final da história será previsível. Mas e se você começasse a tratar sua autoimagem como sagrada? E se você parasse de buscar validação externa e começasse a reescrever sua identidade silenciosamente no templo da sua consciência? E se você entendesse que Deus, o Eu Sou, só pode se manifestar em você quando você deixa de resistir à sua grandeza? Neville disse: o Eu Sou é Deus. E tudo o que você afirma após Eu Sou, você está oferecendo ao universo como um molde criativo. Então me diga, o que você está se afirmando ser, mesmo sem perceber? Você não se sabota porque quer. Você se sabota porque sua autoimagem não permite que você ultrapasse o teto que ela construiu. E ela construiu esse teto com memórias, com conclusões feitas quando você ainda não sabia se defender, com julgamentos que não eram seus, mas que você assumiu como verdades absolutas. Você não falha por falta de esforço. Você falha porque está tentando viver um futuro com a identidade vibracional de seu passado. E a realidade, como espelho, jamais refletirá algo diferente da imagem que você projeta de si mesmo. Essa é a chave que Neville Goddard dedicou a vida inteira a ensinar, mas que muitos não compreenderam. Ele nunca falou sobre esforço físico. Falava sobre o esforço de assumir uma nova versão de si mesmo internamente e sustentar isso até que o mundo lá fora não tivesse alternativa a não ser obedecer. E é aí que a maioria falha. Não porque não tentam, mas porque tentam ser algo novo com a mesma autoimagem antiga. Tentam visualizar um novo futuro com a mesma culpa. Tentam atrair algo que lá no fundo não acreditam merecer. E o universo, sábio e impessoal, apenas responde à vibração real, não o desejo superficial. Você quer amor, mas se sente pequeno, indigno, sem graça. Então atrai relações que confirmam isso. Quer dinheiro, mas se vê como alguém que sempre luta. Então atrai mais luta. Quer saúde, mas carrega a identidade de um corpo fraco, frágil, vulnerável. Então o corpo obedece. Porque o mundo não trata você como você quer ser tratado. O mundo trata você como você se trata internamente. A identidade é uma frequência, e a frequência não mente. É por isso que tantas tentativas de mudança falham, porque as pessoas querem novos frutos, mas continuam regando a mesma raiz. Não adianta mudar os hábitos se você não mudar a imagem que você tem de si mesmo quando fecha os olhos. Não adianta estudar espiritualidade, ler Neville Goddard, praticar afirmações, se no fundo você ainda se enxerga como aquele ser quebrado, rejeitado, inferior ao culpado. Você só começa a cocriar uma nova realidade quando começa a se sentir diferente com relação a si mesmo. E esse sentir diferente é tão sutil, mas é tudo. Você já sentiu esse momento? Aquele instante raro em que, mesmo sem ter moldado nada externamente, você se sentiu alguém totalmente novo por dentro? É como se o ar ficasse mais leve, o peito mais expandindo e algo invisível dissesse: agora você está pronta. Esse é o estado que manifesta. É isso que Neville Goddard chamava de assumir o sentimento do desejo realizado. E para sentir isso, você não precisa de aplausos, nem de sorte, nem de circunstâncias externas. Você precisa de silêncio, de coragem para largar a dor com a qual se identificou por tempo demais. De maturidade para admitir que não é mais a mesma pessoa que sobreviveu àquelas dores antigas.
e, sobretudo, de decisão. Sim, porque a autoimagem é uma decisão diária. E essa decisão começa no invisível. Começa quando você deixa de reafirmar o personagem ferido e começa a sustentar, com firmeza silenciosa, a presença do novo ser que você está escolhendo ser. Não importa se ninguém acredita, não importa se nada mudou ainda, você não está aqui para ser o que o mundo reconhece. Você está aqui para ser o que a sua alma já sabe que você é. Neville Goddard dizia: não pergunte como isso se manifestará, apenas viva a partir da sensação de que já é. E essa sensação, essa vibração, essa identidade secreta que acende o movimento invisível do universo. É isso que atrai pessoas novas, situações novas, ideias novas, sincronicidades perfeitas. Mas o ponto de partida é você. Você é o início de tudo. A sua imagem interior é o molde com o qual o mundo se organiza ao seu redor. Você é o artista e a argila, o criador e a criação, a origem e o reflexo. Se você mudar quem você é, tudo muda. E não aos poucos, não com sorte, mas com precisão vibracional. Porque quando a sua autoimagem se eleva, a realidade não tem alternativa, ela precisa se ajustar. Mas talvez você ainda esteja se perguntando: se é tão simples assim, por que é tão difícil me sentir diferente? Porque a sua autoimagem não é só mental, ela é emocional, ela é vibracional. Ela foi construída não apenas por pensamentos, mas por experiências carregadas de energia emocional intensa. Ela se enraizou em você nos momentos em que você foi humilhado, ignorado, ferido, esquecido, abandonado ou envergonhado. Essas não foram apenas memórias, foram decisões internas sobre quem você era. E você decidiu tudo isso quando ainda era muito jovem, muito sensível, muito vulnerável para questionar o que foi imposto a você. Você não era fraco, só era pequeno, não era incapaz, só era ingênuo. Mas você acreditou. E o que foi aceito como verdade se tornou identidade. E quando a identidade se cristaliza, tudo ao redor vira confirmação. A vida vira um teatro e você repete o mesmo papel sem perceber que é o autor. E quanto mais você o representa, mais ele parece real. E quanto mais real ele parece, mais difícil é deixá-lo para trás. Mas aqui vai a verdade que liberta. Você não é o que te aconteceu. Você é o que continua aceitando ser. E é por isso que David insistia tanto. Assuma o sentimento do desejo realizado. Ele não dizia, tenha o desejo. Ele dizia, assuma que você já é. Porque enquanto você desejar, o universo entende que você está separado. Mas quando você assume, o universo entende que você já se tornou. E o mundo responde ao que você se tornou, não ao que você quer se tornar. Você não se cura dizendo, quero ser saudável. Você se cura quando começa a se mover, se vestir, respirar e decidir como quem já é saúde. Você não atrai amor dizendo, quero ser amado. Você atrai quando já se sente digno, visível, suficiente, mesmo no silêncio da solidão. Porque o universo não ouve palavras, ele escuta vibrações. E toda a sua vibração nasce da imagem que você carrega de si mesmo no centro da alma. Quer mudar sua vida? Pare de focar no que está ao seu redor e comece a alterar o que vibra dentro de você. Visualize-se diferente, não como alguém que quer melhorar, mas como alguém que já transcendeu a antiga versão. Sinta-se agindo com coragem, falando com confiança, andando com presença, criando com fé. Haja, mesmo que no invisível, como quem já é aquele que você tanto quer ser. E sim, no início isso será desconfortável, porque o corpo vai resistir, a mente vai tentar te puxar de volta ao conhecido, o mundo vai testar a sua certeza. Mas essa é a travessia. É o momento em que a identidade velha morre e a nova ainda não se manifestou. É o escuro entre dois eus. Muitos desistem aqui, porque querem se sentir prontos antes de começar. Mas você nunca vai se sentir pronto sendo a mesma pessoa de antes. A transformação só acontece quando você ousa quebrar o ciclo, mesmo sem garantias.
E aqui está a verdade que poucos entendem. A nova realidade não chega para te convencer. Ela chega quando você para de duvidar. Quando você encarna a certeza silenciosa de quem já é, o mundo se curva, as portas se abrem, as pessoas certas surgem, as soluções aparecem. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. Neville dizia: tudo que você aceita como verdadeiro torna-se realidade em seu mundo. Aceitar não é desejar, é incorporar, é vibrar, é ser. Você é a semente e sua autoimagem é o solo. O que você está cultivando aí dentro? Está alimentando a identidade da escassez, da carência, da pressa, do medo? Ou está nutrindo a identidade da certeza, da abundância, da paciência divina? A mudança acontece quando você para de perguntar quando vai mudar e começa a afirmar no silêncio: já mudou, porque eu já mudei. E não é sobre convencer os outros, é sobre não precisar mais disso. Porque quando a sua autoimagem se alinha à sua essência, você não precisa provar nada. Você simplesmente manifesta. Feche os olhos por um momento. Respire devagar. Solte os ombros. Sinta seu corpo como um templo silencioso. Um templo que não guarda mais o eco da dor, mas a presença de quem você está escolhendo ser. Agora, imagine-se diante de um espelho quântico, espiritual. Ele não mostra sua aparência. Ele revela sua identidade vibracional. Ele mostra a imagem energética que o universo está respondendo agora. O que você vê? Se for dor, solidão, medo, não lute contra isso. Apenas observe, com gentileza, com verdade, com presença. Agora, comece a imaginar uma nova imagem refletida ali. Veja a si mesmo como alguém pleno, alguém em paz, alguém que caminha com confiança, que sabe quem é, que reconhece seu valor, sem precisar de prova externa alguma. Veja seus olhos firmes, sua postura ereta, seu coração aberto. Veja como o mundo ao seu redor, desse novo você, também muda. As pessoas sorriem diferente, as oportunidades fluem com mais leveza, a vida se torna uma extensão natural do seu novo estado interior. Não corra, não force, apenas sinta. E ao abrir os olhos, leve esse você vibracional consigo. Leve para suas decisões, para suas palavras, para seus silêncios. Leve para a maneira como você come, como você anda, como você agradece, como você respira. Porque agora você entendeu. Você não muda a realidade tentando controlar o mundo. Você muda quando muda a si mesmo. E a autoimagem é o início de tudo. Neville disse: mude seu conceito de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo ao seu redor. Agora, com essa consciência viva em você, repita internamente, não como uma afirmação forçada, mas como uma declaração silenciosa de identidade. Eu sou quem já é. E permita que essa certeza vibre mesmo sem palavras. Você não precisa se convencer disso. Você só precisa habitar isso. Porque o universo responde à sua habitação interior, não ao seu esforço externo. Se isso tocou seu coração, se você sentiu a presença de algo verdadeiro e libertador dentro de você, este canal é o seu espaço. Aqui você é bem-vindo. Aqui você é visto com a alma. Inscreva-se e ative o sino, não por obrigação, mas porque esse espaço foi criado para almas como a sua, sensíveis, profundas, silenciosas e cansadas de carregar o peso de quem não são mais. Gratidão por chegar até aqui. Agora me diga, se você já fosse quem mais deseja ser, o que faria diferente hoje? A resposta
é o primeiro passo. E o primeiro passo muda tudo.